América. Estou aqui com uma blusa branca, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, vestindo uma blusa branca e usando óculos de leitura, com um fundo que estamos compartilhando aqui com meus colegas convidados, que chama a este convite de webcast, de encontro, de trocas, dentro da semana de We All Care Days, com o logo aqui no fundo também dessa semana. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este evento, como falei, está dentro da semana que globalmente a Stellantis promove para chamado de consciência e ação, chamado as duas coisas, para promover a cultura de saúde, de segurança e de bem-estar na organização. Então, hoje vamos estar focando nesta palestra de abertura no objetivo da importância da desconexão, ou melhor dito, da desconexão para reconexão com diversos âmbitos de nossas vidas e de nossa mente. Saúde mental é chamado que é dever nosso, de refletir, de chamar a atenção, de colocar em protagonista, né, dentro do cuidado da nossa saúde integral. Estou acompanhada muito bem aqui por Isabela Camargo, seja muito bem-vinda, a jornalista referência no tema de saúde mental no trabalho. Ela depois vai se apresentar um pouco mais, mas se dedica a ajudar as pessoas a terem uma relação mais saudável, mais equilibrada com o trabalho, conforme experiências próprias. Também temos aqui a Fábio Freitas, nosso VP de ICT Digital da Stellantis para a América do Sul, y o Dr. Roosevelt Chávez, quien es nuestro supervisor de salud ocupacional de Stellantis para América do Sul. Y también agradecemos fuertemente a Tiago, que está nos acompañando aquí para hacernos a traducción en libras de nuestro parceiro ICOM, nuestro servicio para personas con necesidad de traducción en libras, disponible 24 horas o 7 días da semana para todos nuestros funcionários e funcionárias. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E agora quero dar a palavra para vocês para começar fazendo sua própria autodescrição também e umas palavras iniciais. Então, Isabela, por favor, está com você. Oi, Brenda, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui do Brasil e de todos os países que estão conectados conosco, então é um privilégio estar com vocês agora. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelo preto na altura dos ombros, estou usando uma blusa azul inclusive da cor deste nosso programa We All Care. Então é um privilégio estar aqui com você, Brenda, Dr. Roosevelt, Fábio e Tiago, e todos que estão conectados, como eu disse, não só do Brasil, mas de todos os países. Essa próxima hora vai ser bem importante para as decisões que nós podemos tomar a partir de agora. Bom, agora o Fábio. Comigo aqui. Bom dia a todos, prazer estar com vocês. Obrigado, Brenda, pelo convite, a todo o time que organizou esse encontro. Também vou fazer minha autodescrição. Estou aqui com a camisa branca, assim como a Brenda. Eu sou um homem de pele morena, estou usando óculos e tenho um cabelo grisalho, né? Só uma curiosidade com todos vocês. Também queria agradecer a presença da Isabela, da Brenda, do Roosevelt e também do Tiago. Novamente, muito feliz de poder compartilhar esses minutos com todos vocês. E passo a palavra para o Roosevelt, por favor. Bom dia a todos. Assim como todos falaram, muito obrigado pelo convite também, tá, Brenda, todo o time que organizou esse momento aqui. Dizer que é bom estar dividindo essa mesa aqui com a Isabela, que a gente escuta tanto ela falar nas redes sociais aí, né, com o Fábio, que a gente viu tanto o trabalho exaustivo que ele faz com o time, fez e faz com o time, né, e agradecer ao Tiago aí por esse apoio. Eu sou um homem de 37 anos, pele clara, branco, estou aqui vestido com o uniforme da Stellantis, né, uma camisa cinza, meio azulada, com algumas bolinhas azuis, né, um azul escuro da cor do nosso brand. Meu fundo aqui é o fundo que está padronizado para todos aqui, né, o fundo de tela do We All Care Days e para esse evento aqui. E estamos aqui juntos para dar seguimento nessa discussão aqui sobre essa tal dessa desconexão nesse ambiente de trabalho, né?
E aí, assim, esse é um desafio que a gente tem todos os dias, é algo que a gente precisa falar, desmistificar muitas coisas, né? Trazer algumas realidades para vocês e dizer que vocês não estão sós, né, Breno? É isso, é isso. Antes de proseguir, agradezco a todos vocês. Quería compartir con todo nuestro público que esta reunión de Teams, vocês van ver que está bloqueado o microfone e a câmera para todo mundo, o chat, somente por uma questão de tempo e organização, mas queremos ouvir vocês, queremos que deixem suas reflexões e perguntas. Está habilitado o botão de perguntas e respostas, o Jimmy vai receber e vamos ir publicando. E assim que não nos dê o tempo hoje de responder a perguntas, reflexões, igualmente vamos ler tudo e vamos ir trabalhando junto com todos e todas vocês neste tema tão importante. Imaginem todo o conteúdo que temos aqui, então pensamos que talvez uma hora não vai dar, mas não queríamos deixar de ouvir, pelo contrário, queremos ouvir vocês e que tenham um espaço de reflexão também. Então, agora sim, nossa conversa de hoje, como desacelerar em um mundo tão acelerado, né? Isabela, quando esse título veio à nossa cabeça para pensar nessa primeira abertura, neste mundo tão acelerado, justamente, seu nome chegou, naturalmente. Então, conte para a gente um pouco mais, por favor, o que você pensa, quais são as suas reflexões? Vamos lá. Que excelente maneira de começarmos uma segunda-feira com esse tema, Brenda, que é necessário para todos nós. Antes de responder, eu quero te fazer uma pergunta para o Fábio e para o Dr. Roosevelt também. Vocês sentem que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar? Sem dúvida, mais rápido. Agora, sim, isso não estava combinado, tá, gente? Ela está fazendo essas perguntas para a gente. Tá? Mas sim, tudo bem. Mas está passando mais rápido, tá, Isabela? Mais rápido. Maravilha. Fábio, o que você acha? Um momento de aceleração contínua, né? Sempre acelerado, bastante rápido. Pronto. Brenda? Aceleradíssimo, não acelerado, né? Não estava combinado, mas Isabela é isso que ela faz, as provocações, né? A vida, que é todo dia, não é só de fim de semana, ela nos convida a sempre viver situações sempre imprevistos. Isso é saúde mental, vou falar já já, tá? Mas aqui por hora, o que é importante vocês saberem? Quando eu faço essa pergunta para a Brenda, para o Rússio e para o Fábio, é para que todos vocês, mais de 700 pessoas que estão conectadas conosco, também se coloquem neste lugar para responder. Eu estou sentindo que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar? Para todos vocês que disseram que o tempo está passando mais rápido, eu tenho uma boa notícia. Vocês estão em movimento. Não é todo mundo que sente o tempo passando muito rápido. Quem está na fila de um hospital, de um transplante, sente que o tempo está arrastado. Quem está na fila do banco, 1 minuto na fila do banheiro é diferente de 1 minuto dentro do banheiro. Então, vamos lá. Quando vocês trazem o tema sobre desacelerar, eu venho falando sobre isso já nos últimos 7 anos. Nós precisamos desacelerar para continuar em movimento. Agora, veja que ousadia isso dentro de um grupo como o de vocês. Mas nós já sabemos que por toda a tecnologia que nós já vivemos, nós precisamos usar 2 pedais nos carros que são produzidos, freio e acelerador, né, Fábio? Porque se eu não freio, eu não continuo acelerando. Então, a minha provocação aqui é, com esta pergunta, dizer para vocês que eu estudei esse assunto por 4 anos. Eu vou até compartilhar uma tela para mostrar que essa sensação, viu, Brenda, que o tempo está passando muito rápido, não é só nossa. Não é uma exclusividade nossa. Quando eu começo a pesquisar esse tema, vocês estão vendo aí uma figura de 2.300 anos, Brenda. Tá bom para você? Há 2.300 anos, nós já tínhamos pessoas reclamando do tempo acelerado. O seu Tito Márcio Plauto, um dramaturgo, ele disse assim que os deuses arruinam o sujeito que primeiro inventou as horas e pobre de mim, coitadinho de mim, instalou aqui um relógio de sol e triturou meu dia pedacinho a pedacinho. O que o seu Tito, dramaturgo, 3 séculos antes de Cristo, estava querendo dizer, Brenda? Quem foi que inventou o relógio e eu não tenho tempo de fazer nada? E triturou o meu dia pedacinho a pedacinho. Imagina o que o seu Tito diria hoje, hein, Roosevelt? Com toda a tecnologia que nós temos. Então, finalizando a minha resposta, o que eu quero dizer para você é o seguinte, Brenda. Eu estudo esse tema há muito tempo.
eu fiz uma pesquisa muito densa para te dizer que o tempo da natureza não está contra nós. O tempo não está passando mais rápido. Quem sente que o tempo está passando rápido está em movimento, então isso é uma boa notícia. Mas, Brenda, de repente, se ele tiver acelerado demais, aí o problema não é com o tempo, mas sim com o que nós fazemos com ele. Percebe? Então, esse foi um tema de pesquisa. Eu tenho um livro publicado sobre isso, porque nós precisamos, então, e aí vem o nosso tema aqui desse encontro, como nós vamos encontrar limite em um mundo sem limites? Como eu terei autorresponsabilidade diante de tudo que eu tenho disponível? Assim como eu tenho diante de alimentos, eu preciso ter diante de tecnologia, né, Fábio Freitas? Nós já vivemos momentos em que muitas pessoas reclamavam da falta de acesso, da falta de informação. Agora eu tenho esse acesso. Mas se eu não tiver saúde mental para ter autorresponsabilidade, eu uso demais. E o problema, Brenda, como já disse um médico lá no século XVI, é a dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, só para trazer uma contextualização, mais do que eu sinto em relação a esse tema, eu quis já trazer a contextualização histórica mesmo, que o progresso, o sinônimo do progresso é futuro. Então, nós sempre vamos viver atualizações, a tecnologia sempre vai nos trazer mais recursos para fazermos coisas mais rápidas, mas nós precisamos de coerência, porque senão o tempo vai sempre parecer insuficiente. Eu trouxe aqui o seu título para provar que não estou falando só de 2025, estou falando de mais de 2000 anos. Sin dúvida. Obrigada, Isabela, essa reflexão importantíssima. E você mesma trouxe um ponto que acho que devemos destacar, que é quando a aceleração é constante, né? Aí temos seguramente sinais, né, Dr. Roosevelt, que algo não vai bem, mas talvez não prestamos atenção. Como seria essa reflexão, essa observação sua, por favor? Eu vou pegar um gancho aqui, né, que a Isabela está falando, tá, Brenda? Eu acho que isso que ela falou é primordial para a gente entender aqui. Eu lembrei de um livro que eu li, chama Respiro da Vida. Se não me engano, é de Amadeu Tintini. Esse livro, ele fala de algumas percepções de tempo, tá? Algumas percepções de tempo. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, tá? Fábio, Brenda, Isabela, Tiago, aquela sensação que a gente está ali naquele momento, mas aquele momento ele acontece em 5 minutos, mas parece que duraram 3 horas. Existem outros momentos que duraram 3 horas e parece que duraram segundos, né? Essa sensação do tempo, né, ela fala alguma coisa para a gente, sim, da forma que a gente lida com as coisas, da forma que nós vivenciamos cada coisa, né? Porque o que acontece mexe com a gente também. E isso que você está falando sobre esses sinais, eu queria dizer uma coisa aqui que eu acho importantíssima, né? Sempre surge essa discussão, tá, Brenda? E a gente sempre fica naquela aflição. Como que a gente percebe que alguém precisa de ajuda, né? Aonde é que está? Eu diria que a chave está no seguinte, estar presente no dia a dia das pessoas e ter uma capacidade de escuta ativa e de ação empática. Eu acho que esse é o tripé, né? Porque se eu fosse citar aqui milhões de sinais, por exemplo, esgotamento emocional persistente. O que é esgotamento emocional persistente, Fábio? Uma ansiedade incomum, né? Uma tristeza profunda. A gente entra num lapso que, se eu não conheço bem quem está ao meu lado, se eu não paro para ouvir com empatia mesmo, e com escuta genuína, não é uma escuta qualquer, eu não vou conseguir entender se aquela perda de peso súbita que a pessoa teve foi por uso de Monjaro, ou se foi realmente porque a pessoa está no sofrimento mental, ou por um câncer, por exemplo, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Agora, lógico que, numa situação extrema, a gente tem um esgotamento emocional persistente, o distanciamento emocional do trabalho, aquela pessoa que ela passa a agir de modo automático, ela perde o brilho sobre o trabalho, o propósito sobre o trabalho, ela reduz a eficácia sobre o que ela tem que entregar, né?
E a gente tem que ter isso na cabeça, porque há uma grande diferença entre esse famigerado burnout e o cansaço. Há uma diferença nisso aqui. Cansaço, pessoal, todo mundo cansa. O problema é que quando ele faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Aí a Isabela falou muito bem, né? Relembrando uma regra bem básica da medicina. A diferença entre o veneno e o antídoto, né? Às vezes está na dose. Né? Então, assim, é muito importante lembrar disso. E lembrar que a gente não está aqui para ficar diagnosticando ninguém. A gente está aqui, às vezes, para dar esse suporte, né? E ter esse canal aberto de escuta, criando uma cultura que ela autoriza o cuidado. A gente respeita os limites, os nossos limites e os dos outros, fala sobre saúde mental abertamente e acolhe quem está com algum problema precisando ali de ajuda, alguma dificuldade, né? E, às vezes, o mais difícil é o primeiro passo, né? Esse primeiro passo, né? Que é olhar para o outro com essa atenção genuína e para si mesmo com muita gentileza para poder criar esse canal realmente de abertura. Né? Isso. E Fábio, seria interessante ouvir você no que tange ao que falou o doutor, de atender, de ouvir, de escutar, desde um papel de liderança, não? Ou seja, dentro da empresa, desde seu papel de cuidar do time, de cuidar do business, cuidar do time, quais são os desafios, como você enxerga essa necessidade, não, com o time? Eu confesso, Brenda, e todos que estão nos assistindo, que assim, estar aqui falando com vocês sobre algo tão importante, né, desconectar para reconectar, uma área como a minha, né, com o desafio de impulsionar, ser um influenciador para o uso de tecnologia, né, o uso de ferramentas digitais, é um desafio grande. E aí, pegando carona um pouquinho no que o doutor falou, existe um termo, né, que se chama FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo, né? E a gente hoje está vivendo cada dia mais uma transformação da cultura, de cada minuto livre se transforma em um estímulo. E a partir disso a gente abre o celular para ficar com ele um minutinho e daqui a pouco se vão 40 minutos, né? E novamente, em uma área como a que eu lidero hoje dentro da Stellantis, em que a gente precisa suportar operações que são críticas, né? Plantas que estão operando 24 horas por 7, sistemas que são críticos, grupos, né, que a gente precisa realmente ter ali um alerta ligado, parece que falar de desconexão é um luxo, e não é um luxo. E é justamente aí, é justamente nesse ponto, que quanto mais crítico for, maior precisa ser a nossa responsabilidade enquanto líder para poder cuidar das pessoas, né? E o que eu percebo, Breno, time, é que é preciso cuidar do time de forma muito especial. Olhar para as equipes que acabam se espelhando no comportamento do líder. Se eu, como líder, respondo uma mensagem à meia-noite, o time vai entender que esse é o modo esperado de todos eles, né? Se o líder cria um ambiente que respeita, mas que faz os devidos combinados naquilo que realmente é necessário, faz pausas ou faz, né, de alguma forma, a desconexão, ele autoriza o time a fazer o mesmo. E liderar no mundo, no nosso dia de hoje, é liderar e saber dosar essa quantidade de carga de trabalho, né? É importante perceber quando o time está sobrecarregado, redistribuir as atividades. Eu tenho praticado dentro da área, fazer alguns job rotations, a delegar atividades a outras pessoas, justamente para tentar entender como que a gente pode trazer um equilíbrio, algo mais sustentável. E, às vezes, o melhor gesto de liderança é dizer, vamos parar por aqui e a gente volta amanhã para continuar. Então, o papel do líder é uma comunicação que precisa ter limites e precisa ter um alto nível de maturidade. Disponibilidade total não é sinônimo de comprometimento, e sim é uma falha de fronteiras. E quando um líder é claro e ele mostra para os seus colaboradores os seus horários e o horário de trabalho, ele cria um ambiente que permite esse tipo de respeito e que vai se tornar ainda mais produtivo, né?
Então, líderes também precisam saber a quem recorrer. Eles não são isolados, não estão sozinhos. Então, desacelerar não é parar, é escolher o ritmo certo para seguir de forma consciente. E isso é muito importante para que cada um cuide e seja verdadeiros, né, colaboradores com empatia, com transparência, mostrando as suas próprias vulnerabilidades. Então, eu realmente entendo, Brenda e time, que praticar também é pelo exemplo. E nós todos aqui estamos aprendendo. Nós todos estamos no nosso dia a dia aprendendo a viver nesse novo contexto. Não é simples, não é algo muito complexo, mas nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar isso no nosso dia a dia. É isso, Fábio. Día a día, no es algo dado ni definitivo, es un ejercicio diario, ¿no? Ese es el desafío, justamente, y no esquecer de organizar, de priorizar, de escutar, de falar con o time. Muito legal, muito obrigada, Fábio, muito interessante. Isabela, você está conosco aqui? Oi. Sim. Estamos te ouvindo? Sim, que bom, que ótimo. E que privilégio poder ouvir o Fábio e o Roosevelt falando desta maneira que eles estão falando sobre assuntos que impactam tantas pessoas. Eu estou mostrando aqui uma tela, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. O que você está vendo? O que você está vendo nessa tela, Brenda? O que aconteceu aí com o combustível? Esgotou. Pronto. Então vamos lá. Todos nós já aprendemos a reconhecer vários sinais. Quando este sinal aparece, é nossa responsabilidade parar para abastecer. Só que por excesso de confiança, vamos lá, excesso de confiança, quando a gente diz assim, não precisa parar para abastecer, dá para seguir. O que acontece, Roosevelt? Nesse caso aqui, só do combustível. Uma hora vai parar. Vai parar. Então, veja, se vocês estão vendo minha tela e me ouvindo, isso é o que importa. Tá? Eu estou em São Paulo e aqui está chovendo e ventando no bairro que eu estou, então a internet está super instável. Faz parte do jogo, né, que a gente escolheu jogar. Já já eu falo disso. Mas então, se nós aprendemos a reconhecer sinais do carro, eu preciso reconhecer os sinais do meu corpo. Eu vou mostrar então para vocês, Brenda, um pouquinho do que o Dr. Roosevelt falou. A dor é uma mensagem. Se você estiver sentindo uma dor há muito tempo, ela está querendo te dizer algo. Então, se o seu carro, vamos trazer o exemplo do que todo mundo convive, se o seu carro está apitando um som, se você não parar para verificar, isso pode levar a um problema maior, certo, Fábio Freitas? Então, se o seu corpo está se manifestando com alguma dessas dores que vocês estão vendo, quem gabaritar depois me chama, tá? Lá no direct que a gente conversa. Mas isso não é uma punição. Isso que é muito importante, Brenda, a gente dizer. As dores são mensageiras e, conforme o Fábio disse, né, e o Roosevelt também, prestem atenção nos 3 últimos ali na coluna vermelha. Isolamento e agressividade são elementos fundamentais que os líderes não podem fazer vista grossa. Porque os outros, Brenda, os outros sinais e sintomas, a própria pessoa, ela não quer que ninguém veja, porque há um grande desafio pela empatia da dor que não sangra. Quando nós estamos falando de saúde mental, a gente está falando de dores que não sangram. E dor que não sangra dói em dobro. Portanto, eu preciso, neste dia 27 de outubro, emblemático para vocês, que vocês saiam desse encontro sabendo que se algo estiver doendo, e doendo por muito tempo, essa dor quer te dizer algo. E se você não cuidar dessa dor, o próximo passo é o isolamento, e aí vem a agressividade. E o que isso diz sobre os nossos resultados, Brenda? Impacta o ambiente e impacta os resultados. Então, se a gente quiser falar de produtividade sustentável, que é um movimento que eu tenho muito orgulho de ter começado em 2020, eu preciso, então, considerar o seguinte: será que eu estou excedendo a minha confiança e não estou me levando para os exames de saúde, assim como eu levo o meu carro para o mecânico? Tem gente que cuida muito mais de outras máquinas do que da própria. Então, esse chamado de autorresponsabilidade é fundamental. E para passar para você, Brenda, cultura a gente muda a longo prazo. Que felicidade ouvir o que o Fábio disse. Estamos em construção. Cultura a gente muda a longo prazo. Eu preciso de várias pessoas. Não basta só a Brenda como a líder de diversidade trazer o Tiago, né, ou as equipes de Libra,
24/7 se ninguém usa. Então, o engajamento é muito importante para tudo isso que a Stellantis faz, para que todos se cuidem. Isso é muito importante. Sensacional, sensacional. Ese llamado a autorresponsabilidade y también dos líderes y dos times que Fabio trouxe o que precisamos. Como empresa también damos soporte, além de generar estos espacios de reflexión, de llamado a atención, también tenemos algunas ferramentas que disponibilizamos para nuestros empregados y empregadas. Todo el mundo debe conocer, mas es bom lembrar que tenemos un servicio de asistencia empregado para la persona y para las familias, también 24 horas o 7 días de la semana, que se llama Conte Conmigo, Contá Conmigo, para los países en español. Esta palestra vale para toda la región. Y lógicamente, un ambiente seguro, sigiloso, confidencial, mas que as pessoas também podem pedir ajuda para uma orientação, tanto psicológica como outras questões que depois seguramente Isabela vai retomar, como temas de aspectos jurídicos, financeiros, assessoramento e orientação inicial para poder afrontar situações difíceis ou que as pessoas não sabem como seguir. Y también promovemos o ejercicio físico, ¿no? Tenemos Stellantis en Movimiento, que pronto, luego vamos a estar soltando, que es una iniciativa para activación de la salud física y llamar también a ese aspecto de bienestar integral. Y tenemos el servicio o beneficio de Well Hub, que es aquel aplicativo que nos da acceso a redes de academias y otros aplicativos también de bienestar con precios preferenciales, con diversos planos y que abrange todo el mundo. Estamos con un altísimo nivel de adhesión. Entonces llamo a quien ainda no adhirió a testar. Tem un plano gratuito que también puede testar y experimentar para promover ese ejercicio físico que también complementa y es necesario para esa desconexión, para reconectar con otros aspectos. Também, claro, junto com aqui a representante de saúde ocupacional, né, Well-being, saúde ocupacional, também geram espaços para trabalhar isto e cada vez vamos estar chamando mais, né, para este tema de saúde mental, respondendo também ao nosso monitoramento de pesquisas de engajamento, pesquisas de saúde mental, que a cada ano vamos tendo globalmente na Stellantis para ir monitorando o estado de saúde de nossos times e, em função disso, atuar também. Porque ouvimos y actuamos. Buscamos actuar junto con Fabio como líder, con el time de ICT y con todas las áreas también. Cada N2 siempre tiene un plano propio que va promoviendo para mejorar la jornada en general, ¿no? de los times, las personas, y focado en salud mental. También llamamos atención cuando algún indicador no está dando los niveles medios, vamos a decir así. E aí, seguramente, Isabela, você pode nos complementar, porque nos chamou muito a atenção sua proposta de EPIs de saúde mental. EPI, aqui, junto com o time de saúde, sabemos muito bem de que se trata, né? Elementos de proteção individual, aqueles que cuidam as pessoas, como um capacete, se fala em português, não? Um capacete, cuida a cabeça, o osso da cabeça, porque dentro temos outros órganos, né, que cuidar. E temos também para cuidar os ouvidos e diversos EPIs. Mas aqui Isabela traz uma proposta que nos chamou muito a atenção, queríamos ouvir. Não sei se o Dr. Roosevelt quer fazer um comentário antes de dar a palavra. Esse capacete protege a cabeça, mas não para o fim que ela vai dizer. Tá? Ela vai falar isso, é isso. Olha que curioso. Deixa eu compartilhar um bastidor aqui com vocês. Como eu disse, a minha internet está instável. E eu estou tentando aqui trocar a câmera, e agora a câmera voltou, certo? Agora vocês estão me vendo. Voltou. Estamos sim. Vocês estão me vendo com um capacete, certo? Sim. Isso é um equipamento de proteção individual e que muitos devem usar nas fábricas de vocês, mundo afora, certo? Certíssimo. Esse capacete protege fora. A questão é, o que protege dentro? Eu vou compartilhar uma tela, Brenda, para mostrar aqui, para todo mundo ficar falando a mesma língua, o que é saúde mental. Saúde mental é a capacidade para lidar com adversidades e imprevistos todos os dias.
Eu estou lidando com um imprevisto aqui desde a hora que a gente começou. Eu tenho 3 internets aqui onde eu estou no escritório. Tem 2 internets fixas e um do telefone. Mas a chuva e os ventos, mesmo assim, deixaram a internet instável. Eu estou lidando com vocês com um imprevisto que faz parte do jogo que eu escolhi jogar. Então, se eu ficar nervosa e descabelada, não vai adiantar. Porque saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos e altos e baixos o tempo todo. Então, a minha provocação aqui é a seguinte: como vocês que estão conectados conosco vão fazer a manutenção da saúde mental de vocês diante de todos os imprevistos que podem acontecer? Quais são os imprevistos que podem acontecer no seu trabalho, Fábio Freitas? Olha, se eu for citar todos eles aqui, nós vamos levar algum tempo, mas tem vários. Pronto, vários. Eu disse, a minha área, a área de tecnologia, ela está para suportar, inclusive, o processo produtivo. Posso deixar de fabricar veículo, posso deixar de faturar veículo, e assim por Com diante. certeza. Com certeza. O que mostra, Fábio, que ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Não é? Então, o sucesso da Stellantis é o sucesso do resultado do pedacinho de cada um formando o todo. Sabendo disso, se saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos, Brenda, eu preciso ter maturidade para reconhecer que as minhas emoções, atenção, tanto se fala sobre inteligência emocional, e agora eu vou trazer para vocês aqui de uma maneira que nunca mais vocês vão esquecer. Coloquem a mãozinha assim na frente. Temos 5 dedos diante da nossa frente, diante dos nossos olhos. Nós temos 5 emoções básicas que, se você souber lidar com elas durante todo o seu dia, você vai garantir a sua saúde mental. Quais são as 5 emoções básicas? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Agora fecha essa mãozinha, coloca no coração, porque elas são suas. Então, assim, olha, porque todo mundo fala sobre inteligência emocional, saúde mental, vamos lá, vamos por partes. Inteligência emocional é como você compreende e lida com as suas emoções durante todo o dia. Então, aconteceu um imprevisto, você está lidando com o medo de não conseguir entregar o resultado, você está lidando com a tristeza que gera insatisfação porque você planejou algo que não deu certo. Mas, se você souber que isso é passageiro e isso faz parte do jogo que você escolheu jogar, você consegue fazer a sua auto-organização sem estimulantes. Nós estamos falando de remédios para dormir, para acordar, para performar. E drogas que tentam nos devolver aquilo que a gente não conseguiu dormindo, não conseguiu se alimentando corretamente, não conseguiu fazer atividade física, que são os faxineiros da saúde mental. Eu estou trazendo aqui várias informações, Brenda, para chegar nos EPIs, tá? Porque foi só me dando conta de tudo isso, eu fiz uma pesquisa numa indústria, numa empresa, aliás, de urbanismo, do interior de São Paulo. O que é que estava afetando a saúde mental deles? E aí, adivinha qual foi o resultado, Dr. Roosevelt? O número de interrupções. Quando a pessoa está ali concentrada, sabe, Brenda? E aí chega uma pessoa dizendo, você tem 1 minutinho? Tem 5 minutos? Está ocupado? Aí eu peguei emprestada uma ideia da churrascaria e criei um EPI da saúde mental, um recurso para você definir espaço e tempo. Então, do lado verde, posso falar, estou disponível, significa estou trabalhando, mas posso ser interrompido. Do lado vermelho, não posso falar agora, obrigada pela compreensão, porque a comunicação não violenta é fundamental para a gente conviver em sociedade, especialmente se a gente trabalha em equipe, né, Brenda? Então, ninguém faz nada sozinho, eu preciso de uma comunicação assertiva, mas que não seja violenta. Então, os EPIs da saúde mental foi um movimento que eu comecei em 2023, antes da atualização da NR1, que se der tempo a gente pode falar sobre ela, quando eu comecei a cruzar os dados, Brenda. Eu vou trazer só 2 para vocês, e aí vocês vão me dizer se não está na hora da gente começar a pensar nisso. Os problemas relacionados à saúde mental, ansiedade patológica, depressão e outros problemas, assim como a síndrome de burnout, fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Então, nós estamos falando de número de vidas, estamos falando de custos financeiros, nós estamos falando de reputação.
Então, sabendo disso, o que eu vou fazer para proteger a minha saúde mental? Porque para proteger a minha cabeça da queda de um parafuso, eu já tenho um capacete, né, doutor Rússio? Para proteger o meu corpo dos riscos físicos, eu já tenho EPIs. Então, é evidente que esta bolachinha que eu peguei emprestada da churrascaria é uma forma lúdica de te convidar a começar a mudar a cultura comigo, especialmente com o tempo. Como é que eu vou desacelerar quando o mundo pede que eu só acelere? Como é que eu vou criar respeito em um ambiente? Começando a me respeitar. Vão fazer piada se você começar a usar isso aqui, normal. É igual o cinto de segurança. Tem gente que faz piada até hoje e é para a sua segurança. O que eu quero trazer com isso, Brenda, é que eu, indivíduo, né, eu sou jornalista, não sou médica, não sou psicóloga, eu sou comunicadora, tornando comum esse tema, que é tão importante para todos nós, não importa a sua área de atuação. Mas veja, se você escolheu trabalhar na Stellantis, você escolhe trabalhar com pessoas, prazos, fornecedores e tudo que faz parte do jogo. Então a gente não pode reclamar das regras do jogo que a gente escolheu jogar. São muitos imprevistos? São. Isso é um fato, isso não é um problema. Ô, Fábio, qual foi o desafio que vocês viveram com a falta de chips? Microchip, lá. Microchips. Qual é o desafio em relação ao desafio hídrico, quando falta água? Então, são muitos desafios. Então, você tem um time preparado, você tem uma estrutura extremamente organizada, mas os imprevistos vão acontecer. Isso é um fato. Então, se você não tiver consciência de que isso faz parte do jogo, você só fica reclamando, Brenda. E aí, ó, o tempo passa, você vai reclamar que o tempo está passando rápido, não vai dormir, né, doutor Roosevelt, achando que isso não vai trazer consequência, e depois vai reclamar do tempo, do glúten, da lactose, do café, né, e de todas as coisas que a gente só reclama. Então, o meu chamado com os EPIs da saúde mental é que a gente comece a buscar recursos para manutenção da nossa saúde mental. Depois tem os 5 faxineiros que eu posso deixar para o fim da nossa conversa, sabe? Quais são os faxineiros da saúde mental? Excelente, excelente. O Dr. Roosevelt, queremos ouvir uma reflexão sua. Oh, com certeza. Depois dessa fala da Isabela, não tem como a gente não refletir, né? Eu acho que de uma maneira muito singela, ela traz, assim, muito simples, né, essa consciência de que nós precisamos cuidar também, nós temos uma responsabilidade sobre isso. A gente fala tanto de segurança, é tão óbvio falar disso com um risco de acidente, né, pôr um capacete na cabeça, parece muito óbvio. Para a saúde mental, às vezes, precisa de ajuda mesmo, e ela traz isso de uma maneira tão singela, num rodízio, né, uma mesa de rodízio, a gente faz isso realmente, assim, as pessoas simplesmente não vêm lá nos servir, e talvez essa coisa da desconexão, fazendo um gancho até no que ela está falando, fazendo um gancho com escuta, tá? Uma das técnicas da gente saber, a medicina ela tem uma arte técnica que ela tem a escuta como base, né? O médico que não sabe ouvir, ele é um péssimo médico, por mais que ele seja super, hiper, mega inteligente, né? Super, hiper, mega gabaritado. E uma das técnicas diz o seguinte, diz que a gente não deve fazer interrupções. Por que a gente não deve fazer interrupções? Porque a gente quebra o que a pessoa vai entregar. Isso eu deveria respaldar também nisso que a Isabela falou, né? Mas isso não deve só acontecer, eu queria acrescentar isso não deve só acontecer no ambiente de trabalho. Eu acho que eu vou lá atrás na fala da Isabela, que ela nos trouxe muito, muito bem, sobre o nosso autocuidado mesmo, e vou trazer para cá. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Eu nem ia compartilhar não, mas a Isabela me provocou que eu vou compartilhar a tela aqui. Boa. Para mostrar para vocês, assim, o que é a minha desconexão. Tá? O que é a minha desconexão? A gente às vezes trabalha, né, Brenda, assim, reuniões, Brena, Fábio, reuniões. Às vezes a gente não tem aqueles 5 minutos para tomar um café, nem para aplicar Pomodoro, né? Parece assim, uma coisa, assim, às vezes a gente não tem esse espaço.
Uma coisa que eu não abro mão, isso aqui, ó. Eu sei, alguns de vocês já podem ter visto isso aqui, mas essa é uma coisa que eu não abro mão. Essa é a minha desconexão. Excelente. Que linda. Muito bom. Mesmo. Bem, Assim, estar às vezes nesses ambientes de trabalho é um pouco sobre isso, né? É uma resposta não só as pessoas que trabalham conosco, não. O trabalho é parte essencial da vida humana, né? Se vocês forem olhar aí qualquer instrumento de avaliação de qualidade de vida, seja aplicado diretamente ao trabalho, seja qualidade de vida no geral, o trabalho é parte inerente da avaliação. E ter momentos como esse, que não tem nada a ver com o trabalho, eles são essenciais para que a gente trabalhe bem mesmo. Sabe? Eu tenho esse hobby de cozinhar. E esse meu pequeno de 4 anos está pegando esse hobby e todos os sábados é isso. É cozinha do meu mini-chefe, né? E eu crio uma expectativa para o sábado, né? Eu crio uma expectativa, não é só ele que cria, eu crio também, porque é o momento de extravasar mesmo. Então, eu provoco aqui até para que cada um pense assim, qual que é seu ambiente de desconexão, né? Um hobby, é ler um livro, é pedalar, é estar com os filhos, né? Eu acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né, Fábio? Assim, o que é, né? Porque às vezes a gente simplesmente perde essas coisas, né, Fábio? São coisas simples, mas que ajudem mais a gente. é isso aí. E assim, eu olhando para o seu quadro aqui que você posta, né, me vem à cabeça comentar assim, nós estamos nessa constante aceleração, como a gente colocou, e quando eu olho para o telefone, né, está aqui o telefone, eu como sendo um impulsionador, um influencer dentro da empresa para o uso de ferramentas digitais, eu cada vez mais penso o quanto os algoritmos, né, e o quanto os próprios sistemas estão roubando o nosso tempo, que é precioso, não só para dentro da empresa, mas também com a família. A gente sabe que você passa lá 1 minuto, né, vendo coisas que ativam, né, dopamina no seu cérebro para poder te dar a sensação de prazer em vídeos curtos de 30 segundos a 1 minuto, a 2 minutos, e ali você vai perpassando o seu tempo e o 1 minuto que você pede para seu filho, para sua esposa, o seu próprio ambiente de trabalho, acaba se tornando 40, 50, enfim, 1 hora que você se dedicou para o uso de redes sociais. Elas são importantes? São extremamente importantes. Nós todos aqui estamos hoje, quem é que nunca ouviu falar assim, você não sai do telefone, você não para de usar o telefone. E, de novo, como sendo algo que nós estamos aprendendo, e nós estamos a cada dia aprimorando, eu, quando vejo a sua imagem, reflito sobre mim mesmo. No final de semana, ou até mesmo quando eu estou em casa almoçando, não utilizar o telefone. Quando eu estou, né, no momento a sós com meu filho, tentar levá-lo para poder, sei lá, andar de bicicleta, passear com ele, falar de coisas que essa nova geração já nasce totalmente conectada. Como é que a gente cria esses momentos para desconectar, inclusive a nova geração que está vindo aí? Nós estamos vivendo um desafio geracional dentro da empresa, onde nós estamos trazendo letramento digital, mas também temos que trazer letramento sobre saúde mental. E é isso que nós temos que estar abertos e cada vez mais disponíveis para falar, seja com os liderados, seja com os nossos próprios líderes, para que a nossa vida se transforme em uma vida leve, dentro da empresa, fora dela, e com equilíbrio, que eu acho que é o primeiro chart que a Isabela mostrou lá atrás. Eu acho a sua fala, eu vou fazer um gancho aqui, uma coisa que hoje em dia é tão comum. Diagnóstico de TEA, transtorno de espectro autista. Conversando com alguns colegas, especialistas na área e tudo mais, preocupado com a crescente disso mesmo, desse diagnóstico. Meu filho não tem um amigo autista, ele tem vários, né? E eu perguntando para esses meus colegas, assim, e uma coisa me chocou que todos eles disseram, né? Que muitos desses diagnósticos perpassam pela exposição de tela.
E muitas vezes até errados os diagnósticos mesmo, tá? Mesmo. Porque é difícil de fazer esse diagnóstico diferencial. Isso que você está falando é muitíssimo importante. Qual o fator que a gente realmente faz essa desconexão? A gente fica tão conectado no trabalho. Quando meu filho fala assim, sabe, Fábio? Tipo assim, eu hoje vou sentar aqui e trabalhar. Às vezes enche a gente de orgulho, mas a gente também tem que se questionar se ele só vê a gente trabalhando. Verdade. Não é verdade? Interessante. Porque pode ser também. Muito rica essa troca. Cuánta reflexión provoca para seguir conversando y conversando y conversando más también. Eu queria trazer aqui, e justamente, Isabela, tem a mão levantada e quero começar com você, para ir já no último capítulo desta troca, né? Faltam os últimos minutinhos e minha reflexão é também sobre a sensação das pessoas, não? Muitas pessoas sentem como uma culpa de dizer, calma, vou focar, estou concentrado, concentrada, vou desacelerar desses factores, né, que temos tanto na empresa, no dia a dia. É claro que temos um objetivo, um resultado que entregar e demais, mas o como é de nossa parte, né? O como organizamos, como podemos justamente encarar esses desafios. Como Isabela bem pontuou, na Stellantis temos regras do jogo, temos um ritmo, temos uma cultura de trabalho, mas o como podemos trabalhar, devemos trabalhar. Como podemos começar com isso, Isabela, por favor? Nos dá uma dica, por favor, para organizar isso. Sem dúvida. Brenda, a gente precisa refazer os nossos contratos de tempo. A gente precisa refazer os nossos combinados de tempo. Vamos lá. Os carros na Stellantis mudaram ao longo dos anos? A tecnologia mudou? Sim. O mundo mudou. Mesmo assim, eu não tenho humildade para reconhecer a minha necessidade de disponibilidade para aprender. Então, a primeira resposta, Brenda, é: eu preciso de disponibilidade para reconhecer que o mundo mudou e eu preciso aprender a lidar com ele. A culpa não é deste brinquedinho, como o Fábio disse. Quando eu faço a pesquisa sobre as relações, né, dos seres humanos praticantes com o tempo, você tem, em muitos estágios da nossa história recente, pessoas reclamando do excesso de jornais, o excesso de canais de televisão, o excesso. Então, nós estamos vivendo uma continuidade deste avanço. Como eu terei limites? Alguns vão dizer autoconhecimento. Eu já fiz um rebranding dessa palavra para turismo interno. Todo mundo quer ir para Paris, mas ninguém quer ir para dentro. Então, eu preciso de turismo interno e reconhecer o que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a ter limites para poder dormir melhor, então eu vou ter que aprender. Percebe? E aí, de novo, eu chamo para a questão do engajamento aos serviços que a Stellantis já oferece para todos os trabalhadores. Porque vida é uma só. Se você está pensando em vida pessoal e vida profissional, preciso fazer esse rebranding também. Vida é uma só, ninguém tem duas vidas. A gente não consegue se dissociar da hora que começa a trabalhar, e o contrário também. Mas tem que fazer como Roosevelt disse. É uma atitude com consciência. Eu preciso, então, deixar de me preocupar com isso para começar a viver isso. Porque o tempo está fragmentado. Essa tecnologia nos permite, então, estar aqui em um compromisso profissional, mas, de repente, o Roosevelt está na casa dele e está acontecendo um fuzuê familiar ali na frente dele. Percebe? Como é que nós vamos resolver isso? Com comunicação. Gente, estou vivendo um imprevisto aqui, eu já volto. Só que aí, por não nos comunicarmos diante daquilo que está sendo tão importante no momento, a gente vai se atropelando, vai se acumulando, e aí não vai ter como sair. Para finalizar minha fala, Brenda, os EPIs da saúde mental, que eles não são só essa bolacha da churrascaria, tá? Isso aqui é só para te chamar a atenção. Tem os recursos que são responsabilidades da empresa e os recursos que são responsabilidade do funcionário. Porque tem muita gente reclamando de ambiente tóxico, mas ele é o elemento tóxico. Então, os outros recursos para o funcionário vêm com a terapia, com a educação em saúde mental, educação financeira.
E para a empresa, vem com o letramento de vários temas necessários para a liderança, que hoje são necessários, porque o mundo está diferente. Eu preciso de segurança psicológica, entender o que é assédio, eu preciso fazer um design organizacional e poder proporcionar direito à desconexão aos funcionários. Flexibilidade, tudo isso é um recurso para a saúde mental. Mas tudo isso é cultura e a gente precisa de muitos agentes praticando. Tudo isso para que seja coerente. Então, a gente precisa agora, de fato, Brenda, parar de reclamar, reclama menos e reaprende mais. A gente precisa se reconstruir, nos reformarmos intimamente e entender, as regras do jogo mudaram, esse jogo que eu estou jogando é dessa maneira, eu estou dando condições para jogar, para o meu carro continuar rodando? Posso já falar os 5 faxineiros da saúde mental? Porque o nosso tempo está acabando? Pode, por favor, e depois queremos uma reflexão final de Fábio e Roosevelt nos últimos minutos. Tempo de sono, tempo para higiene pessoal, tempo para alimentação, tempo para atividade física e tempo para o lazer. Minutos. Mas isso é simples demais. E é por ignorarmos o simples que a gente está adoecendo. E por mais que seja óbvio, eu vou encerrar minha fala mostrando esta caixa de ovos. O que teria dentro de uma caixa de ovos, Brenda? Em qualquer lugar do mundo? Ovos. Ovos, muito bem, teria ovos. Só que eu vou fazer um convite para todos vocês, todos, 700 que estão conectados conosco. Quando forem ao mercado, peguem uma caixa de ovos que vocês vão ler nela. Alérgicos, contém ovos. Então, se na caixa de ovos está escrito contém ovos, imagina o que a gente precisa falar sobre saúde mental, Brenda. Perfeito. Fortíssimo, impactante, Isabela. Muito obrigada. Fábio, por favor, alguma reflexão final aqui? Queria agradecer também novamente a participação aqui, Brenda, com você, com a Isabela, com o Dr. Russo, com o Thiago. Eu acho que nós estamos falando de um tema realmente relevante dentro da nossa empresa, assim como das demais. E acho que a palavra final aqui é equilíbrio, na minha opinião. Nós, como líderes, como liderados, cada vez mais o uso da tecnologia ela vai acontecer e nós vamos ver um avanço ainda maior nos próximos anos. Nós vamos continuar aprendendo e conectando tecnologia a cada um dos nossos colaboradores, mas isso não significa de forma exaustiva, de forma impulsionando cada vez mais o seu horário de trabalho. Cada um aqui precisa, né, e usar a tecnologia. E já existem hoje aplicativos para regular o tempo que você está em mídia social. Faça a prática disso. Não é simplesmente falar, vou deletar o Instagram, vou deletar o TikTok. Não funciona. Quando a gente percebe que a gente já está talvez viciado, o ideal é pílulas diárias. Reduza a sua exposição. Coloque controle para não dormir, como a própria Isabela falou, com sono melhor. Faça o uso de e-mails fora do horário, programa para poder enviar no outro dia, para não gerar uma sensação ruim em quem vai receber. Então, são pequenas práticas, incluindo até de participações em reuniões, que nós vamos ter uma saúde mental melhor no nosso time e, obviamente, vamos ter espaço para aquilo que realmente importa. As pessoas, a nossa convivência, a nossa família, o nosso trabalho. Então, obrigado novamente e passo a palavra para o Russo. Aqui agradecer também, fazer das palavras do Fábio as minhas assim mesmo, porque eu acho que ambientes como esse são, às vezes, ações pequenas mesmo, mas é algo que a gente tem que plantar a semente, entendeu, gente? Às vezes é da semente realmente que a gente vê árvores bem frondosas nascendo, né? E se multiplicando mesmo, tá? Então, assim, eu fico muito feliz dessa discussão. Eu acho que a conversa foi muito leve, muitos insights aqui do que trabalhar, né, Brenda? Assim, até do preparo dessa live em si, né? E espero que todos tenham aproveitado o máximo possível. Dizer que não para por aqui, né? Nós só estamos começando o IOCare Days, né? Não para por aqui, nem para o IOCare Days, nem um cuidado com saúde mental. Isso aqui é para que sirva para a gente como um start mesmo, uma girada de chave, que a gente escute, assim, no detalhe, cada coisa que foi aqui falada, que aqui é uma troca de experiência. E se eu pudesse dizer assim, o que você tem que fazer hoje para poder mudar a saúde mental, eu diria, tira um tempo para você, né? Eu achei essa é a frase, né? Tira um tempo para você.
sabe? Não se trata de fazer pausa, não é sobre isso, tá? É de realmente tirar um tempo para si mesmo e tentar entender um pouco como você tá? Então, Brenda, Excelente. Não, não tenho excelente. mais nada a falar. Excelente, temos muitos insights, muitas recomendações aqui de diversos pontos de vista, que foi riquíssima a troca. Agradeço muito a Fábio, a Isabela, a Dr. Roosevelt, a Tiago por nos apoiar com essa tradução, a todos e todas vocês por ficar conectados. Tivemos muitas pessoas ouvindo e que bom, porque é um tema que chama a atenção, que precisamos seguir trabalhando. Convidamos a todos e todas a aplicar pouco a pouco, dia a dia, é como falamos no começo, é uma ginástica diária, não é uma questão de resolver e pronto, acabou. É um autocuidado que precisamos ter para conseguir ter foco, para conseguir ser bem produtivos de uma maneira sustentáveis. Isso é uma prioridade para Stellantis. Então, convidamos, fica aberto o convite para seguir acompanhando todas as iniciativas de We All Care Days. Podem acompanhar por Hands-On e por diversos canais como por e-mail y también no The Hub, vamos a ir publicando. Y es una semana de provocación, más o trabajo es o ano inteiro, como falamos aquí con Dr. Roosevelt, día a día y o ano inteiro vamos trabajando en estos asuntos y vamos a seguir trazendo propostas para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelas trocas e pelos insights tão ricos. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.